Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta noite, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Traders Online. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e o assunto que a gente traz hoje, espero que desperte o seu interesse e abra sua mente para as possibilidades do Price Action. A gente está trazendo o tema matemática do Day Trading, que pode melhorar em até 50% os seus resultados. E eu queria começar falando um pouco de quem eu sou, de onde eu vim. Meu nome é Márcio Santos, eu atuo no Forex desde 2005. Sou criador do blog Forex Sucesso Digital, então a gente está aí com Forex há muitos anos, trabalhando nessa área. Você pode encontrar muito conteúdo a respeito de Forex aí dentro do nosso blog. Eu opero usando exclusivamente o Price Action e faço operações de Swing Trading e Day Trading. Eu comecei no Swing Trading, e do ano passado para cá eu venho estudando bastante e acabei migrando a metodologia para dentro do Day Trading. Então, quem é público-alvo do nosso assunto desta noite? Então, são pessoas que operam Day Trading, O nosso foco hoje é Day Trading, embora o que a gente vai falar aqui muitas vezes se aplique também no Swing Trading, e pessoas que estão com resultados insatisfatórios. Então, traders que desejam operar usando apenas Price Action, nós não utilizamos nenhum tipo de indicador técnico, ok? Apenas o gráfico e algumas médias móveis que a gente verá aqui. Nossos objetivos para esta palestra é definir para você o que você deve operar, quando você deve operar, por que você irá operar desta forma e quanto tempo você irá operar. Okay? E para isso, a gente precisa ter em mente algumas definições muito importantes para você entender o que vai se passar aqui. Tá? Então, definições importantíssimas. Média móvel simples de 200 períodos aplicados ao fechamento. A gente chama essa média carinhosamente de MM200. Tá? Ela é a que balizará toda a nossa palestra hoje, então é importante que você tenha em mente o que é essa média, Ela é simples, aplicada a 200 períodos, é a média mais famosa que nós temos aí no mercado, Seja para ICI, seja em qualquer outra metodologia. Quem já está há algum tempo aí na estrada conhece de cor e salteado essa média. Todos os gráficos em que a gente vai apresentar aqui, por uma questão de simplificação, de facilitar o entendimento do que a gente vai passar aqui, e o estudo que foi realizado para esta palestra, todos os nossos gráficos serão em time frames M15, em 15 minutos, e todo o estudo irá se aplicar ao euro-dólar, ok? Nós vamos trabalhar a questão de reversão ou rompimento, apenas operações confirmadas, porque muitas vezes a gente poderia estar considerando operações que não teve confirmação e que efetivamente aconteceram, mas não é o caso, por motivo de simplificação, e depois você vai entender mais sobre isso. A gente vai trabalhar reversões ou rompimentos, apenas operações que tiveram confirmações. E para isso, para esta apresentação, a gente vai lidar apenas com operações que tiveram toque efetivo na média móvel 200. Quer dizer que essas operações não acontecem quando não existe esse toque na média móvel 200? Claro que não. Elas existem sim, ocorrem aos montes, mas para o nosso estudo ter uma confiabilidade melhor, a gente optou por considerar apenas que tiveram um toque efetivo na média móvel de 200 períodos. Em termos de resultado, a gente está falando de day trading, então a gente estipulou resultados máximos e mínimos para considerar aí o que a gente pode esperar da aplicação do que será visto aqui hoje. Então temos um mínimo de 200 pontos, pode dar muito mais do que isso, às vezes 200, 300, 400, 500 pontos, mas para a gente considerar que foi um sucesso a nossa operação, ela tem que ter um mínimo de 200 pontos, e para a gente considerar que ela teve um sucesso parcial, ela tem que ter no mínimo 100 pontos. Isso facilita bastante os nossos cálculos e análise dos resultados que a gente obteve, ok? Outra definição importante se diz respeito à reversão. O que é uma reversão? A reversão a gente considera quando ela tem um toque na média móvel de 200 e acontece uma rejeição, ou, o que é muito comum, vai acontecer bastante, nós temos uma tentativa de rompimento da MM200, essa tentativa falha e aí surge uma reversão a partir desse ponto, ok? Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai ver agora um exemplo no gráfico.
Então observe que nós temos aqui um gráfico, né? É um gráfico do M15, eu não lembro aí qual é o par, tá ali tapado, mas enfim, isso é irrelevante. O nosso estudo todo foi feito em cima do euro-dólar, mas isso se aplicaria a qualquer par, ok? Então observe que nós temos uma tendência baixista muito forte, né? Você não sabe o que é uma tendência baixista, é aquela em que nós temos aí topos e fundos cada vez menores, né? Cada vez mais baixos, né? Então aqui, ó, temos esse topo aqui, um topo menor do que o anterior, um topo menor do que o anterior e assim sucessivamente. E isso acontece com os fundos também, o que a gente chama de fundos cada vez mais baixos, certo? Então isso aqui é uma tendência baixista. Nós temos aí a chegada na média móvel de 200, né? Veja aqui o preço chegando na média móvel de 200, efetivando o toque nessa média móvel de 200 e na sequência nós temos uma tentativa de rompimento, né, dessa média móvel. Só que essa tentativa foi frustrada. Veja que gerou aqui um pin bar, né, um candle teoricamente de reversão, dependendo da situação. E tivemos aí 53 pontos dentro desse rompimento, né? A gente teve o rompimento aqui, 53 pontos, então não atingiu a quantidade mínima que a gente espera, que a gente considera para termos aí um rompimento efetivo, pelo menos de forma parcial, né? Que seriam os 100 pontos. Mas, curiosamente, olha o que nós temos na sequência, o rompimento da forma como nós sinalizamos lá. Nesse rompimento, na verdade, a gente vai considerar como se fosse o quê? Uma reversão. Por quê? Tivemos uma tentativa de rompimento que falhou e na sequência tivemos esta reversão do movimento, tá? Então este rompimento a gente considera como se fosse uma reversão. E aí, esse sim, positivo, porque nós tivemos aí 210 pontos, né? Entre a confirmação aqui e a subida até esse patamar. Dentro desse mesmo gráfico aqui, você vê uma outra situação, né? Uma situação muito similar à primeira, porque nós temos um rompimento efetivo. Ó. Olha lá o rompimento acontecendo. Mais uma vez nós temos essa tendência baixista aqui, mesmo que curta, né? A confirmação. E aí nós tivemos essa descida aqui que representou 150 pontos. Então na nossa contagem, né, do nosso estudo, ele representaria apenas 100 pontos. Tá? A gente não levaria em conta os 150. Ou é 200 ou é 100. Para poder facilitar aí o nosso cálculo. Bom, e agora nós vamos entrar diretamente no nosso estudo, né? A gente fez um estudo com base nos rompimentos e reversões que aconteceram no euro-dólar ao longo de um período, né? Ao longo de um mês, a gente estudou esses rompimentos e reversões e eu quero dar um quadro para você do que nós achamos, né? Então nós tivemos aí uma amostragem total de operações, são 58 operações. Dessas 58 operações que nós tivemos aí, o total de operações que se refere a reversões foram 27. O total de operações em que tivemos rompimentos, 31. Tá? De tudo que nós fizemos, desses 58, nós tivemos 40 trades que foram vitoriosos, ou seja, 69% das nossas operações saíram vitoriosas. E fomos estopados em 18 operações, ou seja, 31%, né, da nossa amostragem de 58 aí foi stop. E isso eu deixo bem claro para você, porque nós não temos sistema perfeito, não existe nenhum tipo de setup perfeito, ok? Todo setup tem sua margem de erro, todo setup tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, e aqui a gente vai tentar fazer com que você aprenda de uma forma lógica a melhorar esse percentual de acerto dos seus setups, com base na proposta que a gente fez, dizendo o que operar, quando operar, por que operar e quanto tempo operar. E de antemão, como esse estudo foi feito em cima do euro-dólar, eu já te digo, né? Se você operar esse padrão dentro do euro-dólar, né, apenas do euro-dólar, e a gente desconsiderou todas as outras moedas, você vai ver que o resultado já será muito bom. Tá? Então nós tivemos as reversões que foram vencedoras, foram 21, 77%, né, delas foram vencedoras. Os rompimentos vencedores foram 19%, ou seja, um percentual menor, foram 61%. Agora, analisando essa questão por seção. Né? Na seção dos Estados Unidos, nós tivemos 36 operações, das quais 26 foram vencedoras. 72% dessas operações foram vencedoras. Tá? Tanto entre rompimentos e reversões, aí juntando os dois casos.
Na sessão de Londres, nós só conseguimos 8, né? Desse um mês de operações, apenas 8 reversões ou rompimentos, sendo que 6 delas foram vencedoras. É um percentual bem alto, né? Bem maior do que a da sessão dos Estados Unidos, 75%. E temos aí a sessão de Tóquio, a sessão noturna, onde tivemos 14 oportunidades. Embora ela seja maior, né, do que a sessão de Londres, perceba que apenas 8 foram vencedoras. A sessão de Tóquio é um pouco diferente das outras sessões, ela é um pouco mais lenta, volatilidade menor na maior parte do tempo, né? Então, apenas 57% das nossas operações foram realmente vencedoras. Agora, eu chamo a sua atenção para um dado muito interessante. Quando você exclui da sessão americana as horas finais, né, quando você se concentra apenas na primeira parte da sessão americana, dependendo da época do ano, né, vai sair ali entre 9 horas e até 1 hora da tarde, né, a primeira parte da sessão americana, nós tivemos 29 oportunidades de operar esse setup, sendo que 22 dessas operações saíram vencedoras, ou seja, 75%. Veja que esse índice ele é muito similar ao índice da sessão de Londres, né? E, além disso, ele é superior até mesmo à quantidade total de operações que tivemos na sessão americana. Ou seja, você operou, né? Você já está vendo que tem uma lógica em torno disso. Você operou menos tempo e obteve um resultado melhor. E aí a gente já entra na seara de quando operar, né? A gente já escolheu aqui, já estou definindo para você que a sessão americana, na primeira parte da sessão americana, é um excelente momento para se operar. Por que a sessão americana? Já falei aqui. O horário, né? Principalmente o horário, porque ele é compatível com o Brasil, né? Entre 9 horas e 15 horas é onde se desenrola, né, a maior parte da sessão americana, dependendo muito de quando a gente está no horário de verão, né, lá ou aqui. É claro que você pode ter predileção por qualquer outra sessão, né, mas a maior parte das pessoas vai conseguir se enquadrar na sessão americana. Muitos só vão conseguir operar na sessão noturna, outros adoram acordar de madrugada ou só podem acordar de madrugada para operar a sessão de Londres, tá? Mas a maioria das pessoas vai se enquadrar na sessão americana. Nós temos aí uma alta taxa de resultado, como você já viu, né, dentro desse setup, 75% de resultado. Temos um grande equilíbrio entre oportunidades e volatilidade, né? A sessão não é tão parada, lógico que ela não é tão volátil quanto a sessão de Londres, mas também não é tão parada quanto a sessão asiática. Então você tem boas oportunidades com uma boa volatilidade que permite você sair com menos tempo de um trade, né? Podendo aproveitar mais. Isso gera o quê? Menos desgaste do trader, menos desgaste físico, menos desgaste psicológico, né? E você sobra aí para você mais tempo livre para você fazer suas outras coisas. Então eu quero deixar aqui para você mais alguns números a respeito disso, né? A chance de acerto de um trade em qualquer operação é de 50%, como se você estivesse jogando aí uma moeda para cima, né? Tanto faz, pode comprar ou pode vender. Qual é a chance do mercado subir ou cair? É 50%, certo? Ou seja, o percentual de acerto do setup que nós estamos analisando é de 75%. Eu já mostrei isso para você. O que isso significa? Temos um incremento possível de 50%. Ora, se você sai de 50% de chance e vai para 75%, nós temos aí esses 25% que nós estamos acrescentando, que em relação ao que você tinha antes, é um incremento de 50%. Afinal de contas, você só pode chegar a 100. Você está aumentando mais 25%, ou seja, incremento possível 50% do que você já tem de antemão. Você já entra no mercado com 50%. Estou te dando um incremento de 50%. Pensa assim, se eu fizesse 100 trades, qual é a chance de eu ganhar ou perder? 50%. Se eu passar a ter, ao invés de 50 trades vitoriosos, eu pudesse ter 75 trades vitoriosos. Bom, então você teve um incremento de 25 trades nos 100 possíveis, né, da nossa amostra. Ou seja, dos 50 iniciais, mais 25, você teve um incremento de 50%, que é possível. Bom, e agora eu quero fazer com você uma análise da quantidade de pips, né, o resultado financeiro real que você poderia ter utilizando essa estratégia dentro do par escolhido, dentro do horário determinado por a gente. Então, voltando lá atrás um pouco, apenas para ficar claro para você, eu quero que você relembre que nós excluímos o fim da sessão americana, né, e ficamos com 29 trades no total, ou seja, 22 trades vencedores e 7
perdedores, ok? Então isso aqui é importante para a nossa análise seguinte. Vamos voltar para o nosso slide. Então qual é a análise? Olha, se eu tenho 22 trades vencedores, cada um ganhando em média o quê? 200 pontos, né? Lembra? Trades completos, são 200 pontos. Aqui a gente analisa agora se você tivesse vencido todos, né? E alcançado o máximo de todos possível. Aí você teria 4.400 pontos aí, né? Esses 4.400 pontos são 440 pips, né? Lembrando que você corta um zero e a quantidade de pips seria essa aqui, menos os nossos 7 trades perdedores. 7 vezes 200 pontos, nós teremos 1.400 pontos, cortando o nosso zero, isso daria 140 pips, tá? Então 440 menos 140 pips, nós temos um resultado líquido de 300 pips no mês, né? E quanto vale um pip? Depende, né? Vai depender basicamente do seu lote, alavancagem, enfim, pode ser cada pip $10, $1, $5, enfim, depende muito de como você vai, quanto você tem de dinheiro para você aplicar no mercado e como será a sua gestão de risco, né, do seu capital. Bom, agora a gente considera como se nós tivéssemos atingido apenas metade das possibilidades, ok? Vamos cortar aí pela metade para a gente ver. Ainda assim, o resultado seria muito bom, né? Nós temos um resultado líquido aí de 150 pips, né? Porque 22 vezes 100, lembra que metade, né? Se a gente atingisse apenas metade, seria um ganho parcial. Digamos que nós tenhamos feito esse setup e apenas obtido ganhos parciais. 22 vezes 100 daria 220 pips, né? 2.200 pontos, 220 pips, menos os 7 trades perdedores. 7 vezes 100 daria 700, menos um zero, 70 pips, né? E aí 220 menos 70, nós teremos aí 150 pips líquidos, que ainda é um resultado muito bom, né? Principalmente para você que não está obtendo resultado às vezes negativo, né? Está difícil você fechar um mês positivo. Utilizando essa estratégia aqui, você conseguiria algo entre 150 e 300 pips líquidos. Mais uma vez, relembra você, estamos falando de apenas um par, tá? Essa estratégia pode ser aplicada a todos os pares sem exceção, e na verdade até mesmo a outros ativos. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês como a gente identifica aí as oportunidades, né? O que precisa, né? Quais são os sinais preferenciais para a gente identificar as oportunidades. Infelizmente a gente não tem tempo de detalhar, né, cada detalhe, cada situação, cada possibilidade. Não é possível, a gente não tem um tempo aqui adequado para isso. Mas eu quero abrir a sua mente para isso. Você vai poder estudar a respeito disso com muita tranquilidade e aí você vai chegar às suas próprias conclusões. Mas o que você tem que perceber é o seguinte: preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente, mas preferencialmente a gente tem que ter uma tendência precedente forte, tá? Em direção a quem? A média móvel de 200 e que ela esteja flat. Flat é quando a média está sem inclinação. A gente vai ver aqui na imagem, a média móvel sem inclinação, que se chama de flat. Então, tendência precedente forte, seja baixista ou altista, média móvel de 200, flat. Chegada na média móvel de 200 com candles de força, no caso de rompimento. A gente viu lá, né, um exemplo de rompimento com um candle de força. Você recorda aí que no primeiro slide a gente teve esse rompimento, mostrando lá um candle de força, um candle grande, né, um candle consistente, ok? Chegada na média móvel de 200 com candles de indecisão, no caso de uma possível reversão, né? No caso de uma reversão pura, né? Uma reversão que veio de uma tentativa de rompimento com uma reversão na sequência, que é o nosso outro caso, né? Nós temos que ter as médias móveis de 8 períodos, tá? Simples também, sempre aplicadas ao fechamento. Média móvel de 20 períodos, simples, aplicada ao fechamento, acompanhando o movimento, de preferência próximas à média móvel de 200, no caso de um rompimento, né? Se a gente quer um rompimento, a gente tem preferência que as médias estejam inclinadas na direção da média móvel de 200, tá? Agora, é importantíssimo, isso é uma lei, uma regra, isso aí deveria ser respeitado por todos os traders, independente de ser price action ou não. Sem confirmação, não tem operação.
Não tente adivinhar. Não é porque algo parece que vai acontecer que efetivamente acontecerá. Aguarde o acontecimento, aguarde isso realmente se realizar para que você possa, enfim, entrar no trade. Ok? Então, sem confirmação, não tem operação. Agora eu estou trazendo um gráfico aqui para você, em que a gente tem um trade, inclusive, um pouco mais longo, e a gente tem algumas características aí, né, desse trade. Por exemplo, o rompimento acontecendo aqui. Olha lá, perceba que as médias móveis de 20 e de 8, tá? Essa média móvelzinha aqui é de 8 períodos, simples, aplicado ao fechamento. A azul é a média móvel de 20. Temos aqui a média móvel de 200 flat. Olha só, ela não tem inclinação praticamente, ela está flat, ok? E aí, temos esse candle de força, né, fechando abaixo da média móvel de 200. Na sequência, nós temos a nossa entrada. Por quê? Porque ele rompeu a mínima desse candle aqui. No rompimento da mínima desse candle, a entrada. Poderia ter sido um rompimento da mínima deste candle? Eu não recomendo. Por quê? Porque veja que nós temos uma sombra abaixo desse candle, né? Praticamente quase um pin bar aqui, né, em cima da média móvel 200. Um possível sinal de reversão. Então você evita operar, ó, o fechamento foi bem em cima. O candle seguinte já demonstrou uma tendência de rompimento realmente. E abaixo dele tivemos a entrada, nosso stop aqui acima. E veja só como é que foi uma queda muito bonita, né? E essa estratégia aqui não é foco, né, do nosso objetivo aqui hoje falar sobre isso, mas é possível você fazer entradas subsequentes, né? Aqui a gente tem uma segunda entrada com um novo stop aqui, certo? E aqui a saída final da operação. Então a gente adicionou, né, nesta operação, a gente fez uma adição nessa operação para aumentar a capacidade de você retirar lucro do mercado. Isso é algo que não está previsto aqui na nossa palestra, mas você está vendo aqui. Então, por exemplo, um trade que provavelmente daria 150 pontos, talvez ele desse 200, 220, simplesmente porque nós adicionamos na posição. Mas se você for pensar que antes você estava operando com, sei lá, lote 0.01 e a partir daqui você começou a operar com lote 0.02. Então você está incrementando sua posição e proporcionalmente ao que você ganharia de pontos, representaria um número maior, né? Eu ganhei apenas 100 pontos, mas uma coisa é 100 pontos a 0.01. Outra coisa é 120 pontos ou 150 pontos a 0.02, não é? A possibilidade de ganho é muito maior, ok? Então, aqui nós tivemos esse rompimento e aí você vê que o trade realmente foi um trade bem sucedido, ele foi até aqui, esse é um trade real, tá? Ele acabou vindo aqui, a gente vai movendo o stop, né? Ele foi moveu o stop até aqui e aí neste candle seguinte ele foi e fez a nossa retirada do mercado. Coincidentemente ou não, olha só o que nós temos aí na sequência, uma volta, né, à média móvel de 200, que continua o quê? Flat, certo? E aí, quem está aqui, olha lá, o candle de indecisão, tá? Neste caso, nós não temos aí as médias móveis voltadas para o quê? Para a média de 200. Ó, a de 8 está indo, né? Tá vindo aqui. A de 200 está aqui lateralizada. Então não é o setup ideal para se esperar um rompimento. Não quer dizer que não vai acontecer. O mercado vai fazer o que tiver que fazer. Mas, de qualquer forma, não chegamos com um candle de força, né? Aqui na média móvel de 200. Chegamos com o quê? Um candle de indecisão. Onde está a indecisão aqui? Está exatamente na sombra, né? Ao tocar aqui a média móvel de 200, gerou-se uma sombra, houve uma entrada maciça de vendedores, mostrando que é possível acontecer uma reversão. E aí a gente espera o que, gente? A confirmação. Olha aqui a confirmação. A confirmação vem abaixo desse candle, né? Stop aqui em cima. Entrada aqui embaixo. E é isso aí. Reversão acontecendo. Ó. A reversão veio, voltou aqui e foi até mais embaixo. Perfeito? E não se preocupe, se você tiver alguma dúvida sobre esse gráfico que nós mostramos aqui, depois a gente pode voltar nele e a gente vai explicar com mais calma ou tirar suas dúvidas a respeito disso. Ok? Bom, e aí agora uma operação agora plotada na hora em que ela aconteceu. Tá? É muito comum. Aqui a gente está no áudio USD,
Tá? Essa aqui é uma operação condicional de CD. E olha só os elementos, né? Esses elementos que nós falamos estão todos presentes, ó. Tendência precedente, forte, baixista, vindo aqui de cima, né? Tivemos praticamente um topo duplo aqui, e a tendência precedente baixista forte. Temos aí a média móvel de 8 inclinada para baixo, temos a média móvel 200 flat, média móvel de 20 também inclinada para baixo, e aí uma tentativa de rompimento, ó, ela falhou, né? Este é um candle de força, excelente candle de força, confirmou o rompimento, mas não foi adiante. Ou seja, ele falhou, foi um rompimento falho. E aí você vê, mesmo quando você tem todos os elementos naquele momento, ele pode falhar. Claro que pode, todo setup tem as suas falhas. Mas olha o que aconteceu na sequência. Rompimento, bateu na média móvel de 20 e segurou. Não é? Quem segurou aqui o movimento? Ó. E aí, nós fizemos uma entrada aqui neste candle, abaixo deste candlezinho aqui, buscando o quê? O rompimento com objetivo aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Agora, quer dizer que você também vai conseguir chegar até lá no seu objetivo? Muitas vezes não. Tem vários motivos para você parar antes, né? Estratégia, percentual de lucro que você atingiu, enfim, várias outras possibilidades aí para você fazer a sua gestão. Então, aqui é o local onde nós paramos. Veja que nós começamos aqui. O mercado não foi muito adiante, voltou na média móvel 200, nosso stop estava aqui em cima. Certo? Mais uma vez ele conseguiu forçar uma mínima menor do que essas mínimas aqui, e depois nós tivemos uma mínima menor do que todas as outras mínimas anteriores, né? E geralmente é normal a gente ter nessa puxada aqui um retorno, né? Como a gente teve aqui, ó, um retorno, tivemos aqui esse retorno. Então nós tivemos essa grande puxada aqui, é um candle compatível com este candle aqui, é um candle compatível com este candle aqui. É um sinal de que pode ser que a força vá se esvair do mercado, tá? Outros sinais que você pode procurar, né? Veja aqui na mesma altura, né? Isso aqui eu estou olhando na hora, lá no gráfico, na mesma altura. Olha só, tivemos um pimbar aqui, não é interessante, ó? Pimbarzinho em cima dessa média móvel de 8 aqui, dando sequência na subida. Aqui nós tivemos também, ó, né? O candle veio daqui de baixo, bateu aqui e voltou. Então, esse suporte, ora resistência, neste patamar poderia de novo atuar como um suporte, como ele já atuou em outro momento, né? E aí eu mostro para você a sequência disso aqui. Veja que ele foi um pouquinho mais abaixo e começou a subir, né? E ele subiu mostrando aí que isso realmente é uma zona em que existe um suporte muito forte. É possível que o gráfico até pudesse voltar totalmente aqui para a média móvel 200, mas o que importa é que o nosso objetivo, né, foi atingido, né? Nós saímos aí mais ou menos do 77.150, né, mais ou menos 77.150 para o 76.900, eu acredito, né? 76.900. Então, mais ou menos 200, eu acho, acredito eu que uns 250 pontos foi o que deu essa operação aqui, que para uma operação de day trade está excelente, está excepcional, resultado muito bom, tá? Você poderia até, feita essa operação, você poderia ter saído do mercado, você não tem por que você continuar mais aí colocando em risco devolver os seus lucros, né? Mas isso aí é assunto para um outro webinário. Então agora eu sei que existem aí dúvidas, né? Vão surgir dúvidas a respeito desse estudo. Eu quis fazer uma apresentação curtinha para que a gente pudesse aí trabalhar bastante essas dúvidas que você pode ter, né? E eu quero agradecer, antes da gente começar, eu quero deixar para você os meus contatos, tá? Então você tem o nosso blog, o Facebook, a gente tem um canal no YouTube e a gente tem nosso Instagram, meu e-mail, meu Skype e meu telefone, meu Zap, né? O WhatsApp eu atendo bastante também, principalmente os meus alunos pelo WhatsApp.